Então, o tema de hoje é prevenção da prematuridade, que eu gosto sempre de começar ressaltando a importância da prematuridade, que tem uma incidência de 10%, cerca de 10% ao redor do mundo, variando aí de país para país, o que corresponde a mais ou menos 15 milhões de crianças prematuras no mundo a cada ano. Apesar de serem só 10% dos partos que são prematuros, esses 10% dos partos são responsáveis por cerca de um terço de todos os gastos com a saúde da criança, que é um dado que já é antigo, mas que em 2005 isso correspondia a cerca de 26 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Hoje, com certeza, 15 anos depois, esse gasto pelo menos já dobrou, esse gasto do cuidado prematuro. Então, são bebês que são muito caros e, além disso, eles têm uma morbimortalidade muito alta. 80% da mortalidade neonatal atualmente é relacionada à prematuridade e 50% da morbidade neurológica, de problemas neurológicos dessas crianças, são relacionados também à prematuridade. No Brasil, os dados que eu peguei do DataSUS agora nesse ano, os últimos que tem disponíveis são os de 2011, eles mostram uma pequena curva, uma pequena queda da curva de prematuro, mas estável em torno de 11% de prematuridade no Brasil, um número que é semelhante ao resto do mundo. A prematuridade mais grave, mais extrema, né, abaixo de 32 semanas, ela se mantém estável em torno de 1,5% e a prematuridade extrema abaixo de 28 semanas em torno de 0,5%. Esses dados, esses números, eles não variam muito, apesar das intervenções que foram propostas nos últimos anos. Com relação à epidemiologia, é interessante observar que 60% dos casos são a prematuridade espontânea, né, seja o trabalho de parto pré-termo espontâneo ou a ruptura prematura de membranas, e a prematuridade por indicação médica, né, aqueles casos que a gente acaba interrompendo a gestação antes do termo, ela vem crescendo e atualmente são cerca de 40% dos casos. Esse trabalho do Lancet de 2008, ele mostra exatamente isso, mostra que a prematuridade espontânea ela foi subindo ao longo, aliás, a prematuridade indicada ela foi subindo ao longo dos anos, com uma pequena queda na prematuridade espontânea, seja por trabalho de parto pré-termo, seja por ruptura prematura de membranas, o que mantém a taxa de parto prematuro mais ou menos estável. O que não significa que essa prematuridade medicamente indicada ela seja ruim. Esse outro trabalho ele mostra que o aumento de partos pré-termo tardios ele vem junto com a queda da mortalidade infantil e com a queda da mortalidade intraútero. Então, quer dizer que na maioria das vezes, pelo menos a gente sabe quando indicar a interrupção precoce da gravidez. Então, mostrando que é uma ferramenta importante para nós, né, principalmente com a melhoria das UTIs, você ter esse recurso disponível para indicar a retirada da criança antes da hora. Lógico que a gente não deve abusar dessa ferramenta, mas quando bem utilizada, ela é uma ferramenta interessante. Mas o objetivo de hoje é falar não da prematuridade medicamente indicada, mas de como prevenir a prematuridade espontânea. Segundo os epidemiologistas, nós temos 3 maneiras de fazer prevenção de qualquer doença. A prevenção primária, que é naquelas pacientes sem nenhum fator de risco na população em geral. A prevenção secundária, que é nas pacientes que já têm algum fator de risco identificado. E a prevenção terciária, que é naquelas pacientes que já estão com a doença estabelecida. Né? No nosso caso aí da prematuridade, a prevenção terciária seria tocólise, corticoide, sulfato de magnésio para neuroproteção, e eu não vou entrar nesse tema hoje, eu vou ficar mais na prevenção primária e secundária, principalmente na prevenção secundária. A prevenção terciária é objetivo de outra aula, outro dia. Bom, então, na prevenção primária, o que a gente tem de medida efetiva para reduzir a prematuridade? Ácido fólico pré-concepcional, porque diminui o número de defeitos de fechamento do tubo neural e o número de complicações relacionados a esses casos. Né? Vacinação, né? Nesse momento de epidemia, mais do que nunca, a gente sabe que a vacinação reduz complicações relacionadas às doenças infecciosas às mães e também é uma boa medida de prevenção primária. Boa nutrição, sem dúvida, também a mãe bem nutrida tem mais chance de chegar com a gravidez ao termo. Pré-natal adequado, que vai conseguir identificar e corrigir os problemas que possam surgir ao longo dessa gestação, identificar os fatores de risco para parto pré-termo também. E algumas medidas que a gente não pensa muito, como um intervalo entre gestações. Eu vou mostrar depois
o intervalo muito curto ele está maior associado com o parto prematuro. E também, logicamente, é o caso da gestação múltipla, né? Quanto mais fetos, maior a chance de nascer antes do tempo. Tá, então, entrando especificamente na questão do intervalo entre gestações, existem alguns estudos, o mais famoso deles é esse clássico já do Zhu, publicado no New England em 99, que mostra que quando o intervalo entre partos é menor do que 6 meses, são esses números aqui do gráfico, o número de pré-termo ele é cerca de 40% maior, né, do que quando a gente espera pelo menos 1 ano e meio a 2 anos para engravidar. Então, vocês veem que com 12 meses aqui, tem uma queda expressiva na curva, mas o ponto mais baixo é que é entre 18 e 24 meses. Então, uma orientação básica para nossas gestantes é que esperem pelo menos 1 ano e meio a 2 anos para engravidar novamente, que é o tempo que provavelmente o corpo da mãe precisa para se recuperar da gravidez anterior e permitir que ela tenha mais sucesso na próxima gestação. Se vocês observarem também, ao longo do tempo, esse risco vai subindo progressivamente, então esperar demais também não é bom. Com 10 anos após o primeiro gestação, o risco volta a ser tão alto quanto nos primeiros 6 meses pós-parto. Né? Também já mais relacionado à idade materna. Mas a orientação aqui é esperar pelo menos 18 a 24 meses para que a paciente possa tentar uma nova gravidez. Outras medidas de prevenção primária que são muito faladas são da suplementação nutricional. Então, eu dei uma olhada na Cochrane em todas as revisões que existiam sobre algum tipo de suplemento nutricional. E as únicas que têm algum benefício, alguma evidência de benefício, são a suplementação do ômega 3, que é um pouco controverso, mas que tem evidência de benefício, suplementação de cálcio, principalmente nas pacientes que são hipertensas crônicas, e a suplementação de zinco, que também não tem muita evidência, mas que são os únicos 3 que existem dados mostrando que a suplementação desses 3 nutrientes e minerais podem ajudar na prevenção da prematuridade. Os outros todos não existe nenhuma evidência de benefício. A gente sabe, por exemplo, que o ferro ajuda para tratar e para evitar anemia, mas não especificamente no parto pré-termo. E o ácido fólico com o objetivo de prevenir o parto pré-termo, não com o objetivo de prevenir os defeitos de fechamento tuboneural, também ele não teve benefício. De maneira geral, é só para lembrar que a nutrição é importante e nas pacientes que não têm a nutrição adequada, a gente pode usar aqueles polivitamínicos que já têm todos esses componentes. No caso do gemelar, né, eu sempre mostro esse gráfico que serve para exemplificar como é que é importante a questão do gemelar na prematuridade. Então, se numa gestação única, aqui nos Estados Unidos, aqui segundo os dados de 2019, que são relativos ao ano de 2017 também, 10,4% das crianças vão nascer prematura e 2,1% abaixo de 34 semanas. No caso do gemelar, 60% vão nascer antes de 37 e 20% antes de 34. E no trigemelar e quadrigemelar nem se fala. Né? Então, o importante seria que a gente conseguisse evitar a gravidez gemelar, uma vez que não tem nenhuma medida para o gemelar que seja efetiva. E como evitar a gravidez gemelar? Aí entra a parte dos nossos colegas da reprodução. Né? Aqui são gráficos também americanos mostrando que a redução do número de embriões transferidos na FIV, né, depois de recomendações a esse respeito, levou a uma redução na taxa de gestações triplas ou maiores. Então, tomar cuidado para paciente que não tem uma indicação assim, de transferir muitos embriões, de tentar transferir menos, que aumenta a chance de sucesso da gestação dela, o que eles gostam de falar é de bebê em casa, né? Aumenta a chance de bebê em casa sem sequela. E aqui no Brasil, lembrando que a gente tem uma recomendação do CFM também específico, segundo a idade da mãe, relativa ao número de embriões que deve ser transferidos. Passando agora para a prevenção secundária. Né? Então, a prevenção secundária, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os fatores de risco. E para isso a gente vai utilizar a história clínica e também o ultrassom do colo, que eu vou falar a seguir. E uma vez identificado os fatores de risco, quais são
as medidas que a gente pode adotar para tentar evitar que essa mulher tenha um parto pré-termo. Aí nós vamos falar um pouco sobre a prevenção medicamentosa e sobre a prevenção cirúrgica. Da etiologia, então, como eu já falei, nós temos as indicações médicas, a ruptura prematura de membrana e o trabalho de parto espontâneo, que vai ser a causa, vai ser o tema principal dessa apresentação. Como que a gente poderia prevenir, por exemplo, uma prematuridade por indicação médica? E o exemplo mais clássico seria a aspirina para prevenir a pré-eclâmpsia. Se a paciente toma aspirina com a indicação correta e reduz o número de casos de pré-eclâmpsia, ela vai reduzir também a taxa de prematuridade. Mas isso também é tema para outro dia. Nós vamos focar hoje aqui como prevenir a prematuridade pelo trabalho de parto pré-termo espontâneo. A etiologia, como vocês sabem, é multifatorial, né? Vai de causas infecciosas, causas vasculares, a sobredistensão uterina, no caso dos gêmeos, do polidrâmino, doença cervical e problemas imunológicos, alérgicos e endócrinos. Então, tem uma causa multifatorial. O ideal seria que a gente conseguisse atuar sobre a causa de base de cada um desses casos. Tem algumas coisas, alguns fatores de risco que a gente pode tentar minimizar, como, por exemplo, o tabagismo. A questão do tabagismo é que é difícil parar de fumar, né? Então, essa meta-análise da Cochrane, que agora em 2017 ela foi atualizada com mais de 28 mil pacientes, 102 estudos, mas 120 tipos de intervenção diferentes, porque como não existe uma intervenção única que tenha alto sucesso para parar de fumar, para cessação do tabagismo, então cada um avalia um tipo de intervenção diferente. De maneira geral, as intervenções elas levam a uma diminuição de 35% no tabagismo. 35% das gestantes param de fumar quando elas são submetidas a essas intervenções. E com essa diminuição de 35%, eles observaram que houve, em média, cerca de 17% de diminuição de peso ao nascimento e 22% de diminuição nas internações em UTI neonatal naquelas gestantes que pararam de fumar. Então, sempre é uma boa medida também nas gestantes que fumam incentivar essa cessação do tabagismo. Com relação às infecções, a única infecção que tem uma evidência assim, de benefício do tratamento é a bacteriúria sintomática. Então, por isso a gente faz esse rastreamento na gravidez. Então, logicamente, a infecção sintomática a gente vai tratar sempre, mas a bacteriúria sintomática também o tratamento dela está associado à redução da prematuridade. A vaginose bacteriana, apesar de uma tendência, e a gente sempre trata por causa do sintoma da paciente, ela não mostrou ainda uma evidência de redução na prematuridade com o tratamento da vaginose bacteriana. E a infecção periodontal, que teve muito em moda aí alguns anos atrás, também os estudos maiores mostraram que, logicamente, deve ser tratada pelos sintomas da paciente, mas que não tem um impacto assim, tão direto quanto se pensou sobre a diminuição das taxas de prematuridade. O afastamento do trabalho, né? Ela é uma medida proposta para as pacientes de risco e é uma política de saúde na França há muitos anos, né? Que eles afastam todo mundo a partir de 35 e antes, se necessário, automaticamente, sem precisar de perícia, como é o nosso caso aqui no Brasil. Então, esse trabalho também do Papernik, que é um dos grandes estudiosos da prematuridade, ele já mostrava que a França é um dos países que tinha menor taxa de prematuridade no mundo e ele atribuía a esse maior cuidado com a gestante, principalmente as que trabalham em condições extenuantes, que o afastamento do trabalho ele pode ser uma medida útil para a prevenção da prematuridade. Ao contrário, o repouso ele não mostrou ainda nenhuma evidência de benefício. Tem um único trabalho randomizado que randomizou os pacientes para 3 períodos de repouso de 1 hora por dia e não houve redução nas taxas de prematuridade nas pacientes que fizeram repouso comparado às que não fizeram, né? Mas está certo que foi mal avaliado. 3 períodos de repouso é diferente da paciente que fica a maior parte do dia em repouso. E também o repouso ele tem essa conotação de cuidado. A pessoa está doente, ela fica em repouso. Eu acho que a gente não vai deixar de sugerir para as mães que façam repouso, se elas têm risco de prematuridade, mas eu acho que o que a gente tira disso aqui é que ela não precisa ficar deitada o tempo todo.
Talvez só ela afastar do trabalho e ficar mais quieta dentro de casa já seja o suficiente para prevenir a prematuridade. Com relação à predição do risco, o fator de risco mais importante que a gente tem é a história de parto pré-termo anterior. Então, as pacientes que têm história de parto pré-termo anterior, elas têm um risco de 2 a 5 vezes maior de repetição do parto pré-termo. Mas é um fator que tem uma identificação dos casos baixa. Ela só vai identificar 20% dos casos que vão ter o parto pré-termo. Os outros 80% dos casos não vão ter história de parto pré-termo anterior. Então, por isso, foi proposto que o ultrassom do colo seria uma medida para tentar identificar essas outras pacientes. Ela é uma história importante ainda, a história de parto pré-termo anterior, mas outras medidas vão ajudar nesse diagnóstico. Mas a história de parto pré-termo anterior, por si só, já motivaria a gente a tomar alguma medida para evitar que essa paciente tenha um novo parto pré-termo. Então, os primeiros estudos que foram feitos baseados apenas na história de parto pré-termo anterior mostraram que a progesterona é uma medida efetiva para reduzir esse parto pré-termo espontâneo na paciente com história anterior. É um hormônio que está associado à manutenção da gravidez e vem sendo estudado desde a década de 70. Então, hoje em dia já existe meta-análise, né, de vários estudos que randomizaram os pacientes para receber progesterona ou placebo, né, pacientes com história de parto pré-termo anterior, e esses estudos mostraram uma redução significativa na incidência de parto abaixo de 34 semanas. Então, deve ser dado, se você não tem como avaliar o colo da paciente, baseado apenas na história, a gente poderia utilizar, sim, a progesterona por via vaginal, né, 200 miligramas à noite. Tem impacto tanto na redução do parto abaixo de 37, quanto abaixo de 34, quanto baixo peso a nascer e admissão em UTI, com uma tendência não significativa de redução também de mortalidade perinatal e desconforto respiratório. Então, ela deve ser utilizada. Várias instituições internacionais já recomendam, né, aqui o American College, desde 2012, recomenda que a paciente com história de parto pré-termo anterior deva ser oferecida para essa paciente a progesterona começando entre 16 e 24 semanas, independente do ultrassom. Então, a história de parto pré-termo anterior já pode ser utilizada para iniciar essa medida de prevenção. Mas voltando lá na etiologia, eu falei que a etiologia é multifatorial, mas mesmo essa etiologia multifatorial, ela tem um fator comum, que é a modificação cervical. Então, a gente sabe, o ginecologista sabe que a paciente que ela vai entrando em trabalho de parto, o colo vai sofrendo uma série de modificações. Ele passa de um colo grosso e fechado para um colo apagado, né? Um colo bem apagado até que começa a dilatação. Então, o que mudou nos últimos tempos foi que é possível acompanhar essas modificações cervicais através do ultrassom de maneira mais fiel, né? Então, o ultrassom vai mostrar exatamente isso. Aqui um colo grosso fechado e a maneira como ele é visto no ultrassom. E aqui um colo já apagado com herniação da bolsa e a maneira como ele é visto no ultrassom, né? A gente vai medir sempre pelo ultrassom o tamanho funcional do colo, que é o tamanho sem contar a bolsa. Então, aqui essa medida que é feita no colo longo e aqui a medida que é feita no colo curto. É só a parte funcional, não contando o pedaço da bolsa. Então, quanto mais curto o colo, maior o risco dessa paciente ter um parto pré-termo espontâneo. Isso foi muito bem demonstrado pelo Iams nesse trabalho seminal dele de 1996, onde ele fez uma curva de referência dos valores do colo aí entre 20 e 24 semanas, mostrando que quanto menor o colo, né, quanto menor o colo, maior o risco de parto pré-termo. Então, essas barras pretas aqui são o risco de prematuridade. Então, com 36, que foi 3,6 centímetros, que foi o percentil 50 aqui da curva dele, ele mostrou que o risco de parto prematuro era de 2 vezes. E aí, quando caía abaixo do percentil 10, esse risco subia para 6 vezes. Tá? E aí, baseado nesse trabalho, ele estabeleceu o ponto de corte de 2,5 centímetros e depois fez uma avaliação. Pacientes com colo menor que 2,5 e maior que 2,5. Então, vocês veem, aqui é uma curva de mortalidade igual aquelas que são feitas para o câncer, só que aqui, ao invés da paciente sair da curva quando ela morre, ela sai da curva quando ela tem o parto.
Então, vocês veem aqui que o risco dela ter o parto antes das 40 semanas, quando o colo é menor que 2,5, é muito maior, né, do que o risco dela ter o parto antes das 40 semanas, quando o colo é maior do que 2,5, mostrando, então, que é uma medida efetiva para predizer quem vai ter o parto antes das 40 semanas e quem vai ter o parto antes das 37 semanas, quando o colo é curto. Uma vez identificado esse colo curto, o que nós vamos utilizar para tentar evitar que essa paciente tenha o parto pré-termo? Então, nós temos 3 métodos propostos e já mais estudados, que são a cerclagem, a progesterona e o pessário. A cerclagem ela foi descrita inicialmente para pacientes com insuficiência cervical, que são aquelas pacientes que têm perda do segundo trimestre, é mais relacionada a aborto tardio e talvez um parto pré-termo extremo do que ao parto prematuro especificamente. Então, ela é bem estudada nesse sentido, né? Pacientes com história de perda recorrente e com dilatação sem presença de contrações, geralmente levando à expulsão do feto vivo. Por que é importante a gente prestar atenção nesses fatores? Porque o trabalho de parto pré-termo, ele geralmente está associado com a presença de contrações, levando à dilatação. E na insuficiência cervical, normalmente não vai ter a contração, elas só vão acontecer quando a paciente já está quase no período expulsivo. E a questão do feto vivo é para diferenciar do aborto por outras causas. Aborto por descolamento de placenta, por um hematoma na placenta, alguma coisa, geralmente o feto morre antes de ser expulso, tá? Então, para que a cerclagem dê certo, no caso da insuficiência cervical, ela tem que seguir esses critérios e tem estudo mostrando que quando a gente segue esses critérios, principalmente nas pacientes que têm 3 ou mais perdas, a cerclagem ela alcança esse objetivo de prevenir essa dilatação precoce do colo e a expulsão do feto. Mas, de qualquer forma, isso levou alguns autores a estudarem se a cerclagem seria uma medida efetiva no caso da prematuridade do colo curto, acima de 24 semanas, de 20 a 24 semanas. E vários tentaram usar a cerclagem e eles observaram que quando pegava simplesmente o colo curto abaixo de 2,5 centímetros, sem história de prematuridade nem nada, o achado ocasional do colo curto a ultrassom, fazer ou não a cerclagem não fazia diferença. Então, eles não recomendavam que a cerclagem fosse utilizada de rotina para pacientes com colo curto sem história de prematuridade. Agora, quando a paciente tinha uma história de prematuridade, já tinha tido uma outra perda anterior e tinha o colo curto, aí a cerclagem era efetiva, levava uma redução de 30% na prematuridade nas pacientes que fizeram, comparado com as que não fizeram a cerclagem. Então, alguns autores, principalmente os americanos, que a maioria dos trabalhos foram feitos lá, sugerem que pacientes com colo curto e história de prematuridade, elas possa ser oferecido para ela a prevenção da prematuridade através da cerclagem. Resumindo aqui, quando que a gente indica a cerclagem? Então, na paciente com história clássica de insuficiência cervical, perdas entre 14 e 24 semanas, principalmente se ela tem 3 ou mais perdas, a cerclagem está bem indicada. Na paciente que tem menos perdas, a gente poderia acompanhar com ultrassom transvaginal entre 16 e 26 semanas. Se esse ultrassom permanecesse com o colo longo o tempo todo, a gente poderia optar só pelo acompanhamento. Agora, se o colo encurtasse abaixo de 2,5, aí, nesse caso, a cerclagem estaria bem indicada. Lembrando sempre que, apesar de ter pouco estudo associando a progesterona, eu acho que a progesterona também ela sempre deve ser associada, nesses casos, como uma medida disjuntiva para a prevenção da prematuridade. Outra medida, então, que foi avaliada para a prevenção da prematuridade com colo curto foi a progesterona. E esse foi o primeiro grande estudo que foi realizado randomizando pacientes entre 20 e 25 semanas, né? Muitas mulheres foram avaliadas, 24 mil mulheres, para identificar mulheres com colo muito curto. Então, eles identificaram 1,7% das mulheres que tinham um colo menor que 15 milímetros, menor que 1,5 centímetros. E essas pacientes com um colo muito curto, elas foram randomizadas para receber progesterona ou placebo entre 24 e 34 semanas. E esse grupo, que foi lá de Londres, mas com o Eduardo da Fonseca, que é nosso colega aqui brasileiro da Paraíba, ele mostrou que as pacientes que recebiam a progesterona, elas tinham 50% a menos de parto pré-termo do que as pacientes que recebiam o placebo. Então, realmente a progesterona foi uma medida efetiva para prevenir o parto pré-termo nessas pacientes com colo muito curto.
E posteriormente a isso foram feitos vários outros estudos que mostraram realmente uma redução significativa da taxa de prematuridade nas pacientes que recebiam a progesterona, com medidas variando do colo, mas geralmente iniciando abaixo de 20 ou 25 milímetros de colo. Isso também motivou várias pessoas importantes a se manifestarem sobre o assunto, como, por exemplo, o Stuart Campbell, que é um dos grandes pioneiros aí da ultrassonografia. Ele escreveu em 2011 um editorial na revista de ultrassom com o seguinte título: o screening universal e a progesterona vaginal previnem o parto pré-termo, reduzem a morbidade e a mortalidade neonatal e são custo efetivo. Não fazer nada não é mais uma opção. Então, desde 2011 que várias instituições recomendam que seja feita essa screening de todas as pacientes, não só das pacientes de risco, mas de todas as pacientes com ultrassom do colo na época do morfológico, entre 20 e 24 semanas, e associar a progesterona para aquelas onde foi encontrado o colo curto. O próprio American College também já se manifestou em 2012, mostrando que pacientes com gestação simples, no gemelar não deu muito certo, então pacientes com gestação simples, sem história de parto pré-termo anterior, que tiver o colo muito curto, abaixo de 20, menor ou igual a 20, antes de 24 semanas, deve ser oferecido para essas pacientes a progesterona por via vaginal. Então, atualmente, o melhor esquema de prevenção. Então, para resumir essa questão da progesterona, eu coloquei aqui também um fluxograma, mostrando que naquelas pacientes que têm história de parto pré-termo anterior, independente do colo, a gente já poderia iniciar a progesterona a partir de 16 semanas, na dose de 100 microgramas dia. Mas acompanhar essas pacientes com ultrassom transvaginal de 15 em 15 dias, pelo menos entre 16 e 26 semanas, para ver se o colo está reduzindo. Se o colo permanece bom o tempo todo, a gente mantém a progesterona nessa dose de 100 microgramas até as 36 semanas. Se o colo cai abaixo disso, a gente passa para a dose que os outros estudos usaram nas pacientes com o colo curto, que é a dose de 200 por dia. Nas pacientes que não têm fatores de risco, a gente pode fazer como rastreamento primário o ultrassom endovaginal entre 18 e 24 semanas. E nas pacientes com colo normal, acompanhamento habitual. Naquelas pacientes com colo curto, também iniciar a progesterona 200 microgramas por dia. Então, esse seria o esquema mais atual aí de prevenção, de rastreamento e prevenção da prematuridade, baseado no rastreamento do colo e no uso da progesterona. Mas depois surgiu também o pessário, que é esse anel cervical de silicone. Tem dois modelos. Esse é o modelo que é mais utilizado na Europa, que é o pessário de Arbin. E esse é o modelo que nós temos disponível no Brasil, que é da Ingamed, uma empresa nacional, que é muito semelhante. Ele só tem a diferença, tem essa indentação aqui no anel interno do pessário, que segundo eles isso ajuda a diminuir lesão no colo, porque ele distribui a força da pressão que é feita sobre o colo. Então, o pessário ele é colocado segurando o colo do útero, é uma maneira de obstruir o colo do útero, mas também é uma maneira de mudar a angulação do colo do útero. Ele joga o colo do útero mais para trás, igual essas imagens de ressonância mostraram, tá? Aqui com o pessário posteriorizando o colo, para que diminua o vetor de forças sobre o colo, né? Porque quando o colo está muito centralizado, muito anteriorizado, o vetor de forças vai exatamente em cima dele. E quando ele está posteriorizado, que é o colo que a gente vê durante o pré-natal, né? Que a gente põe lá LPF, colo longo, posterior e fechado. Então, o vetor de força sobre ele é menor. Então, o pessário, teoricamente, teria dois mecanismos de ação, que seria fechar o colo, impedir a dilatação dele, e segundo seria mudar essa angulação do colo. Então, foram feitos vários estudos que mostraram o primeiro desse da Goya lá na Espanha, ele mostrou um resultado muito bom, mas os outros depois não mostraram resultados tão bons, mas também com uma metodologia um pouco diferente, um processo de seleção um pouco diferente. Foram feitas várias meta-análises com esses estudos, inclusive essa que nós publicamos ano passado na RBGO, mostrando que, apesar de uma tendência muito significativa à redução do parto pré-termo,
o pessário ainda não mostrava assim, uma evidência significativa, mas eu acho que aí tem muito a ver com a questão da seleção da paciente, qual tipo de paciente em que o pessário vai ser colocado, e esse eu acho que é o ponto fundamental. Se a gente usa em todo mundo, talvez com um colo muito longo, não funcione, então talvez seja melhor a gente usar em pacientes com um colo um pouco mais curto. Abaixo de 34 semanas também não mostrou redução da prematuridade. Mas, de qualquer forma, tem vários estudos que estão sendo utilizados, estão sendo feitos para tentar ver como melhor empregar esse pessário. Esse é o único estudo que foi feito para comparando o pessário com a progesterona diretamente. E não mostrou diferença, mostrou que os dois eram igualmente efetivos em reduzir a taxa de prematuridade, usando só o pessário ou só a progesterona, mostrando que os dois seriam uma opção nas pacientes com o colo curto. Dentre os estudos que estão em andamento, eu dei uma entrada no Clinical Trials para ver, tem 61 estudos cadastrados para avaliar o pessário na prematuridade. Então tem muita coisa para sair aí nos próximos anos. Isso aqui eu olhei, provavelmente, eu acho que foi em abril desse ano que eu dei uma conferida, abril ou março, que eu dei uma conferida quantos estudos estavam em andamento. E dentre esses estudos tem um estudo nacional que nós fizemos parte, que é o P5, né, que é o estudo que é organizado pela Unicamp. O Unicamp é o centro principal, mas que são 17 centros no Brasil, que randomizaram pacientes entre 18 e 23 semanas com um colo menor do que 3, que a gente tentou avaliar se ele teria benefício num colo um pouco maior, mas subdividindo em grupos, né, entre 2,5 e 3 e abaixo de 2,5. Então, randomizar essas pacientes para receber progesterona sozinha ou o pessário mais a progesterona em associação, para ver se os dois juntos eles teriam um benefício melhor do que o padrão ouro, que atualmente é a progesterona. Esse estudo ele já completou a randomização, já incluiu todas as pacientes que eram necessárias, estava esperando nascer as últimas pacientes para finalizar os dados, e eu acredito que ele deve ser publicado até o fim desse ano, talvez mais tardar no ano que vem. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais essa informação se a progesterona mais o pessário é melhor do que a progesterona sozinha. Outra dúvida que surge é o que fazer se o colo continua encurtando, mesmo a paciente usando progesterona. Então, a gente instituiu a progesterona lá com 25 semanas, o que a gente pode fazer com essas pacientes, se o colo continua encurtando? Esse estudo é um estudo interessante de 2018, que ele pegou pacientes com o colo curto, que já estavam usando progesterona, e que o colo continuou encurtando e caiu abaixo de 10 milímetros, abaixo de 1 centímetro. Então, ele pegou essas pacientes e submeteu essas pacientes à cerclagem. Algumas e as outras manteve só com a progesterona. Ele mostrou que as pacientes que fizeram a cerclagem realmente conseguiram segurar a gravidez mais tempo. As que usaram a cerclagem, a maioria levou a gestação até 34 semanas e a sem cerclagem acabou tendo parto por volta de 27 semanas, mostrando que a cerclagem pode ser um procedimento interessante nessas pacientes que continuam encurtando o colo mesmo em uso da progesterona. Então, eu continuando esse gráfico aqui, partindo desse ponto aqui onde a gente parou, paciente com colo curto utilizando a progesterona, eu acho que tem duas alternativas. A gente pode continuar utilizando ultrassom quinzenal para avaliar se o colo está encurtando, e se esse colo encurta muito, abaixo de 10 antes de 26 semanas, a cerclagem seria uma boa opção. Ou então uma paciente não tão grave, mas que o colo encurta menos de 2 centímetros, abaixo de 30 semanas, e que ainda está num momento que a prematuridade ainda é importante, eu acho que essas pacientes seriam boas candidatas para o pessário. Então, na prática, lá no ambulatório, o que a gente está tentando fazer é isso. Inicia com a progesterona. Se o colo continua encurtando, e se encurta muito rápido, caindo abaixo de 10 milímetros antes das 26 semanas, a cerclagem seria a medida adicional. Ou se ele encurta um pouco mais lento, mas de qualquer forma ainda cai abaixo de 20 antes das 30 semanas, seria a paciente para considerar a colocação do pessário. Bom, então resumindo, para quem que eu acho que a cerclagem deveria ser utilizada? Para aquelas pacientes com história clássica de insuficiência cervical, sem dúvida. Para pacientes com história de parto pré-termo e colo curto a ultrassom, é um grupo que poderia se beneficiar da cerclagem.
e para pacientes que já estão usando a progesterona, mas que o colo cai abaixo de 10 milímetros antes das 26 semanas. A progesterona ela é útil em todas as pacientes que têm história de parto pré-termo anterior, prematuridade espontânea, e também naquelas pacientes que têm o colo curto na época do ultrassom morfológico. E, por fim, o pessário, ele seria, segundo os estudos, mais útil nas pacientes que têm o colo curto abaixo das 20 semanas, né? Então, seria para uma segunda linha, aí em pacientes um pouco mais graves. Iniciar com a progesterona e associar o pessário nas pacientes com um colo um pouco mais curto. Bom, gente, então acho que esse que era o que eu queria dizer para a aula de hoje.